Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Nesse vídeo, esse tutorial bem rápido aqui, vou explicar para vocês como organizar os dados das suas campanhas dentro do gerenciador de anúncio. Esse vídeo eu vou explicar basicamente como que você faz isso no Meta Ads, tá bom? Só que vocês podem pegar e fazer isso tanto pro Meta, né? Pro Meta, quanto também pro Google, entendeu? Porque esse G saiu meio bugado aqui, mas enfim, tanto pro Meta quanto pro Google, porque a lógica que a gente vai entender aqui nesse tutorial é basicamente a mesma, porque tanto o Google quanto o Facebook, eles nos dão colunas personalizadas onde a gente consegue colocar as métricas do jeito que a gente quer, né? Que aqui é basicamente como organizar os dados das campanhas para a gente poder analisar, para a gente poder estudar e ver os resultados, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que? A aba colunas personalizadas. Se a gente vir cá no gerenciador de anúncio, e a gente vir aqui na direita, a gente vai ver que existe abas de colunas que são o que? Predefinições de métricas que já vem dentro do gerenciador de anúncio, que é o que? Quando você abre, por exemplo, o gerenciador já vem nessa coluna de desempenho. O que a coluna de desempenho traz? Traz essas métricas, né? Lembrando que o Facebook a gente lê os dados da esquerda para a direita, né? Tem os dados aqui e tal, vem esses dados, resultado, alcance, impressão. Só que o que acontece? Acaba que se a gente pega o período máximo aqui nessa conta, onde que é um ex-cliente meu que ele disponibiliza para poder mostrar os dados, o que acontece? A gente tem dados muito avulsos, né? A gente tem vários tipos de dados aqui que às vezes não faz sentido a gente analisar, a gente estudar, porque não está na ordem que faz sentido. E o que a gente vai entender aqui? Como fazer e deixar isso na ordem que faz sentido. Por exemplo, a gente tem aqui, já tem uma coluna personalizada, que é uma coluna que eu criei de compras e mais mensagens, onde que a gente vai vincar em personalizar a coluna, que a gente vai fazer uma coluna personalizada para a gente. A gente clica em personalizar a coluna e aqui a gente vai ter acesso aqui a todos os tipos de métricas do Facebook Ads, tá bom? Todas as métricas que existem, elas estão aqui presentes. Só que como a gente quer criar uma coluna personalizada nossa, o que a gente vai fazer? Vai fechar tudo aqui e a gente vai no primeiro pensamento que eu quero deixar para vocês, que é o quê? Definir o caminho do lead até a etapa final. O que seria isso? A gente entender qual que é o objetivo daquela campanha que a gente criou, tá bom? Qual que é o objetivo daquela campanha que a gente criou e, consequentemente, qual que é o caminho daquela pessoa até objetivo. Escrevi errado também. Enfim. Então, para a gente entender qual que é o caminho que aquela pessoa tem que passar para ela, por exemplo, chegar na onde que a gente quer. Então, bora lá, vamos entender. Quando a gente cria, por exemplo, uma campanha de mensagens aqui, nossa, quando a gente cria uma campanha de mensagens, o que a gente quer no final? O objetivo final é o quê? Basicamente, o lead enviar uma mensagem, tá bom? Quando a gente quer, por exemplo, uma campanha de vendas, deixa eu colocar uma campanha de vendas aqui. De vendas, a gente quer que cliente lead comprou. Quando a gente faz uma campanha de cadastro, por exemplo, isso aqui é de outra aula. Deixa eu deixar bem aqui embaixo. Show. Uma campanha de cadastro, por exemplo, quer que o cara se cadastra. Eu estou colocando isso aqui porque são vários caminhos, tá bom? Quer que o cara se cadastre. Só que dentro disso aqui, ó, fazer um cadastro. Show. Só que no meio desse caminho a gente tem outros tipos de objetivo que seria interessante a gente entender também. Que quando a gente vem criar campanha, a gente tem objetivo de reconhecimento, de tráfego, engajamento, cadastro, promoção do app e vendas. Só que os mais principais é o que? Objetivo de engajamento, objetivo de vendas, objetivo de cadastro e objetivo de tráfego. Que geralmente eles ficam nesses tipos aqui de objetivos finais que a gente tem. Então, o que a gente pega aqui, por exemplo, quando a gente quer que a pessoa ela envie uma mensagem, quer que ela envie uma mensagem, que ela compra ou que ela fez um cadastro, antes dela fazer isso tudo, ela tem todo um caminho que ela segue. E qual que seria o caminho que ela segue? Seria mais ou menos o quê? A pessoa, o anúncio é impresso no dispositivo da pessoa, tá bom? Depois disso, a pessoa ela tem duas opções, tá? Opção 1, ver o anúncio. Opção 2, pular, passar direto.
passa direto pelo anúncio, tá? Aí depois disso, isso aqui é o caminho do lead, tá? Quando ele toma algum anúncio nosso, sempre vai tender a ser esse mesmo caminho. Depois disso, que a pessoa ela viu o anúncio, depois que ela passou direto, ela passou direto no feed, pelo nosso anúncio a gente desconsidera essa pessoa. Então o anúncio é impresso na cara da pessoa, no dispositivo que ela está usando, no celular, no PC, a pessoa ela vê o anúncio. Depois que ela vê o anúncio, ela tem duas opções. Ela assistir o conteúdo, ela assistir o conteúdo ou ela simplesmente sair do conteúdo, tá bom? Então, por exemplo, eu fiz um vídeo lá, a pessoa ela vai ver, ela vai assistir, ou ela vai simplesmente sair. Depois que ela assistiu, ela tem duas opções: clicar no link. Aí, link, aqui a gente entra várias coisas, tá? A gente entra tanto o link, por exemplo, para o site ou link para o WhatsApp. Sair do conteúdo, tá bom? Então, a gente pega aqui. Aí, depois que a pessoa ela clica no link, ela tem duas opções: chegar no local de destino ou ela ir embora, que ela sair do, por exemplo, do site ou do WhatsApp ou de algum lugar que a gente vê, tá bom? Depois que ela chega no local de destino, ela tem duas opções: fazer a ação que nós queremos ou a pessoa ir, o teclado tá bugando, ir embora. Então esse que é meio que o caminho que todo lead ele tem de maneira geral quando a gente fala de algum objetivo. Em qualquer um desses tipos de objetivo, a pessoa ela tende a seguir esse mesmo caminho, que é o quê? Primeiramente a pessoa ela toma um anúncio, depois ela tem a opção dela ver ou não ver o anúncio, e assim segue dessa maneira. E o que a gente tem que fazer nessas colunas? A gente tem que arrumar um jeito de a gente escrever esse caminho aqui, tá bom? A gente tem que arrumar um jeito de escrever isso através de métricas para a gente entender, por exemplo, quantas pessoas que vir para, por exemplo, você ser um gestor que consegue responder tais perguntas. Ó, você tem que ser um gestor que consegue responder tais perguntas, que é o quê? As tais perguntas são: quantas vezes que o meu anúncio foi impresso e quantas pessoas, por exemplo, que clicaram no link? E por que elas clicaram no link? Por que outras não clicaram? Qual que foi a taxa de pessoas que saiu? Para você ir ter essas métricas. E como que a gente faz, geralmente? A gente vem cá em colunas e a gente vem cá em colunas personalizadas. Eu vou demonstrar como que você faz isso, por exemplo, num site, tá bom? No objetivo de compras. O que a gente tem aqui? A gente vai fechando tudo e a gente vai entendendo o quê? A primeira coisa que a pessoa pode transformar para a gente de métrica nessa etapa 1 é a pessoa ela ter impressão no celular dela. Então o que a gente vai procurar saber? Quantas impressões a gente teve, quantos alcances que a gente teve, por quê? Impressões é a quantidade de vezes que os nossos anúncios foram impressos, e alcance é a quantidade de pessoas que viram os nossos anúncios. Então pode ser aqui, eu trago sempre essas métricas para entender, por exemplo, eu alcancei 100 pessoas, mas tive 200 impressões, tá bom? E trago a frequência também só para eu ter noção, por exemplo, se aquele anúncio, se aquele criativo ele precisa pausar, ou se, por exemplo, eu estou no objetivo de reconhecimento de marca, se ele bater uma frequência que eu quero, entendeu? Então eu trago essas métricas dessa maneira. Sempre eu deixo aqui em primeiro, que é a quantidade de pessoas que viram, quantas vezes que os anúncios foram impressos na tela das pessoas e a frequência disso aí, tá bom? Aí eu trago a métrica veiculação aqui em cima só para eu saber se o anúncio tá veiculando ou não, beleza? E já vou descendo aqui para baixo. Para eu ter o que, por exemplo? Eu ter o CPM. Para eu entender, por exemplo, dessas impressões que eu tive, qual que foi o custo por ter, por exemplo, mil impressões? Para eu saber, por exemplo, se aquele público que eu estou anunciando tá caro, tá barato, como que tá a relação do leilão daquele público, entendeu? Então traga essa métrica aqui para dentro também. Aí depois eu venho cá e qual que seria o próximo caminho? A pessoa tomou impressão. O próximo caminho seria a pessoa se engajar com aquele anúncio, tá bom? Que seria o quê? Na aba engajamento aqui, onde que a gente tem, por exemplo, a questão das visualizações de vídeo, tá bom? Se a gente está falando de um vídeo, isso aqui serve muito pra gente, porque a gente consegue entender, por exemplo, se a pessoa ela viu o anúncio dessa parte aqui, ó, essa segunda parte, se ela assistiu o anúncio ou se ela saiu fora. Porque se a gente colocar métricas relacionadas a, por exemplo, as pessoas que assistiram o conteúdo,
a gente consegue entender, por exemplo, quão interessante aquele conteúdo foi para as pessoas. Quais métricas que eu acho que é interessante? A primeira métrica que eu trago é reproduções do vídeo, para eu saber, por exemplo, essa métrica ela diz o quê? Se passar sempre aqui na esquerda, esqueci de falar, você consegue entender, por exemplo, o que diz essa métrica, tá bom? Então aqui a gente tem o número de vezes que o seu vídeo começa a reproduzir. Então é só da pessoa clicar, na verdade o vídeo começar a reproduzir já conta. Então é a primeira métrica de todas. Porque antes da pessoa reproduzir 25% do vídeo, ela tem que começar. Então aqui eu consigo saber reprodução de vídeo, tá bom? Aí aqui eu consigo ver reproduções de 25, 50, 75, 95 e 100% do vídeo e por último o tempo médio de reprodução. Então, através dessas métricas aqui, eu consigo entender, por exemplo, eu alcancei 200 pessoas, tive 200 impressões. Dessas 200 impressões, eu tive só 100 reproduções de vídeo. E dessas 100 reproduções de vídeo, só 5 pessoas chegou a 100% do vídeo. Então quer dizer que talvez o meu vídeo está longo demais, o meu vídeo é muito desinteressante. Então pode ser alguma dessas duas coisas, tá bom? E isso a gente entende olhando o nosso vídeo, o nosso criativo em si, tá bom? Então, aqui também a gente tem um tempo médio de reprodução de vídeo para a gente ver a média, o quanto tempo em média que as pessoas assistem do meu conteúdo, para entender, por exemplo, poxa, eu fiz um vídeo de 1 minuto, as pessoas estão reproduzindo em média 30 segundos do meu vídeo. Então, talvez eu faça um próximo teste com um vídeo de 30 segundos, tá bom? Então, venho cá e vou descendo também, para eu pegar o quê? Depois que eu consigo entender essas métricas aqui do conteúdo, para eu saber como que está o conteúdo, quantos por cento do vídeo que as pessoas estão assistindo, ou se as pessoas estão saindo do conteúdo, eu venho para a parte aqui do clique. Por quê? Entenda comigo. Se a pessoa ela viu um anúncio, ela só tem duas opções. Ou ela sai do conteúdo, ou ela clica no anúncio e segue em frente, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou trazer algumas métricas interessantes aqui. Eu vou trazer cliques no link único. Geralmente eu sempre trabalho com único aqui, por quê? Qual que seria a diferença? O número de cliques no link único é basicamente as pessoas, o alcance por cliques, entendeu? Não basicamente, por exemplo, não é tipo, eu, Gesley, cliquei 10 vezes no anúncio. Se eu pego a métrica cliques no link, se eu, Gesley, cliquei 10 vezes no anúncio, aqui vai me dar o quê? 10 cliques no link. Agora, cliques no link único, se eu, Gesley, cliquei 10 vezes no anúncio, vai me dar o quê? Só um clique. Por quê? Uma única pessoa efetuou o clique no anúncio, independentemente da quantidade, entendeu? Então, eu trago aqui para quê? Que eu excluo bastante gente que viu o anúncio mais de 3, 4 vezes e clicou, tá bom? Então, cliques no link único e vou seguir pegando métricas relacionadas a cliques no link único também, que é o quê? CTR único, que é taxa de cliques no link único, que é basicamente a taxa de pessoas que viram um anúncio únicas e clicaram. E até legal aqui, ó, a descrição, ó, o número de contas da central de contas que deram um clique no link. Então, é basicamente, a central de contas aqui são, por exemplo, pessoas, tá bom? Então, deixa ela aqui, tá? E vou descendo e vou pegando também o custo por isso. O custo por clique no link único, tá bom? Então, peguei essa métrica aqui, já entendi, por exemplo, basicamente as pessoas que clicaram, quantidade relacionada, por exemplo, a quantidade de impressões dessas pessoas, quantas reproduziram o vídeo e dessas pessoas, quantos clicaram no link. E depois disso, eu quero pegar o quê? O clique de saída, que é basicamente, deixa eu vir cá, o clique de saída único, que é basicamente o quê? As pessoas que clicaram e saíram da plataforma, que saíram do Facebook, saíram do Instagram, para eu entender, por exemplo, o quê? As pessoas que clicaram no link e realmente saíram fora da plataforma, esperaram, por exemplo, carregar talvez a página de destino, não necessariamente carregar a página de destino, mas simplesmente saiu fora da plataforma. E logo após também vou pegar algumas métricas aqui relacionadas. Na verdade, aqui nesse caso específico de clique de saída eu não vou pegar, eu só quero saber mesmo quantas pessoas clicaram e saíram da plataforma, que começaram a carregar um site, começaram a carregar o link do WhatsApp, e depois disso eu venho direto aqui para métricas relacionadas ao site, né? Como eu falei com vocês, que eu iria pegar métricas relacionadas ao processo de compra, né? Especificamente para as pessoas, por exemplo, que espera que o lead faça uma compra, porque esse é o caminho mais completo, tá bom? Se você está gerando lead para mensagem ou lead para cadastro, você pode
pegar o que eu estou ensinando aqui e meio que adaptar para a sua realidade, tá bom? Então aqui a gente quer saber quantas pessoas que chegaram no lugar de destino. Então a gente vai pegar aqui a métrica visualização de página de destino, onde que eu vou pegar o total de visualização de página de destino e o custo por visualização de página de destino. Eu poderia pegar a métrica único aqui também, nesse caso, só que geralmente eu não pego, tá bom? Mas eu vou pegar aqui nesse vídeo só para seguir sempre pegando essa linha de métricas únicas aí pra gente, tá? Pra gente, por exemplo, não ter o caso de 10 pessoas viram a página de destino e, vamos supor, uma pessoa viu 10 vezes a página de destino e isso conta 10 vezes pra gente, tá bom? Então não vou fazer isso, vou seguir a lógica do vídeo. Beleza, a gente tem aqui o custo por visualização da página. E o que acontece? Nesse caso específico desse cliente, o que você tem que entender? Que esse cliente ele mandava para uma página de vendas, depois da página de vendas era um checkout, e depois do checkout era compra finalizada. Compra finalizada, tá bom? Então, no caso dele, as únicas métricas que eu vou pegar é o quê? Aqui é page view, aqui é finalização de compra iniciada, finalização, e aqui é compra feita. Então, nesse caso desse funil desse cliente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar métricas que representam isso para mim. Não adianta, por exemplo, eu pegar outros tipos de métrica. Então, o que eu vou pegar? Finalização de compra iniciada e o custo por finalização de compra iniciada. E quando a gente pega finalização de compra, vem todas as opções aqui para a gente. Nesse caso, como as compras são só no site, o que eu vou fazer? Vou tirar a app, vou tirar offline e vou tirar a meta. Vou deixar só o site. E por último, compras, tá bom? Compras e custo por compras únicas. Vou deixar aqui, sei lá. Show. Então aqui eu já entendi, por exemplo, todo o caminho do meu lead. Ó. O meu lead, ele leva uma impressão, ele tem a opção de reproduzir ou não reproduzir o vídeo, ele tem a opção de clicar ou não clicar no link, e eu consigo analisar isso. Depois ele tem a opção ou não opção de sair do app, que é o Instagram e o Facebook, ele tem a opção ou não opção de visualizar a página de destino, cadê aqui, a visualização de página de destino. Ele tem a opção de iniciar o processo de finalização de compra ou não, e tem a opção de comprar ou não comprar. Então vou pegar aqui e vou salvar como site, por exemplo, tá bom? E vou salvar. E a partir disso eu consigo analisar tudo isso aqui pra gente, entendeu? Por exemplo, eu consigo entender, ó, eu vou falar de maneira bem breve, porque o foco do vídeo não é como vocês vão interpretar as métricas, mas sim como que vocês organizam. Você tem que entender o ponto inicial, que é desde a impressão até o seu objetivo final, que você consegue metrificar no online, tá bom? Então eu consigo entender, por exemplo, que eu alcancei 169 mil pessoas e tive 790 mil impressões. Isso quer dizer o quê? Que cada pessoa vinha em média meus anúncios 4 vezes. E dessa quantidade de impressão que eu tive, por que eu olho sempre impressão? Porque a gente paga pelos anúncios no Facebook, no Meta, no Instagram, no Facebook, pela quantidade de impressões que a gente gera. Então, dessa quantidade de 790 mil impressões que eu tive 641 reproduções de vídeo. Então, quer dizer o quê? Que se a gente fazer um cálculo aqui, a gente vê que a taxa de reprodução do vídeo está alta, está interessante, entendeu? Aí, como que a gente pode fazer isso, Jéssica? Cara, isso você vai fazer o quê? Isso é mais além do que geralmente eu faço, mas você pode pegar a taxa de cada etapa do seu funil, sim. Você vem cá no ChatGPT, por exemplo, e pergunta se 790 mil pessoas viram meus ads e 641 mil reproduziram os vídeos, qual a taxa de reprodução? E me dê uma fórmula para representar isso. Aí você vem cá e você pode fazer isso com tudo, tá bom? Só que você pegando, tendo consciência, por exemplo, de como que faz essa construção de taxa de uma coisa em relação a outra, você pega o jeito e você consegue fazer isso para outras coisas. Mas aqui está dizendo que 81% das pessoas que
tiveram a impressão do meu anúncio e começaram a reproduzir o vídeo. E como que a gente poderia expressar isso? A gente pode construir isso mesmo no gerenciador. A gente pode, deixa eu fugir um pouco disso aqui, só para ensinar para vocês, pode vir aqui em personalizar a coluna e criar uma métrica personalizada, onde que você cria uma métrica como se fosse na matemática de escola mesmo. Pegando, por exemplo, o número de reproduções, tá? Dividido pela quantidade de impressões. Então, o que eu faço? Vem cá, reproduções, procurar a métrica, reproduções do vídeo, dividido por impressões, fechando, vezes 100. Aí eu coloco taxa de reprodução. Aí eu coloco sob impressões, que você pode colocar sob alcance também. Aí coloca formato número, formato porcentagem e vou criar essa métrica aqui, por exemplo. E vou colocar ela aqui, por exemplo, aqui em cima. Taxa de reproduções, vem cá, impressões, vou deixar aqui, ó, entre um e outro. E vou salvar de novo em site, deixa aqui a mesma palavra que vai substituir, ó. Substituir predefinição, vou atualizar ela, tá? Então, aqui, ó, no caso eu coloquei o 100 lá, eu vou ter que editar, ó, deu 9.000 e cacetada, não é isso não. Como eu coloquei, deixa eu editar ela, como eu coloquei aqui que é embaixo que é porcentagem, eu tenho que tirar o 100, ó. Quando você coloca porcentagem, você tira o 100. Salvar aqui, boa, tá salvo, tá aqui, vou colocar no mesmo lugar. Deixando aqui embaixo e vou salvar na mesma coluna, vou atualizar a coluna. Show! Aí aqui a gente tem, por exemplo, a taxa, ó, 91% das pessoas começaram a reproduzir em tais tipos de campanha, tá bom? Aí você consegue ver, poxa, essa campanha aqui tá tendo baixa reprodução, será por quê? Aí você vai fazendo isso, você pode sempre construir essas taxas aqui em cada etapa do funil. Eu não faço isso porque só de olhar eu consigo entender a perca, mas você pode construir isso em tudo, por exemplo, a taxa de pessoas que reproduziram, aí aqui você já tem noção, ó, teve tantas impressões e dessas impressões tantas pessoas reproduziram. Aí aqui você vai entendendo a perca que você vai tendo, ó, por exemplo, 261 mil pessoas começaram a reproduzir o vídeo, mas só 17 mil chegaram a 25%, e só 5 mil chegaram a 100%, por exemplo. Aí você vai tendo a noção de perca, você pode construir uma taxa aqui para você entender a perca de cada etapa. Por exemplo, ó, 3 mil pessoas começaram o vídeo, só 63 chegaram a 95%. Então você vai entendendo aqui. A que mais teve gente no final foi essa aqui, a campanha de tráfego para perfil, né? Que eu julgo que era porque eram vídeos pequenos, tá bom? Essa métrica de chegar aos 100%, ela tem dois motivos. Ou o vídeo é muito pequeno, ou o seu vídeo é muito interessante. Então, você tem que ver o tamanho dele para você entender qual das duas que é, tá bom? E aqui você vai entendendo o tempo médio de reprodução. Então, quer dizer, se a média das pessoas assistiram 6 segundos do vídeo, quer dizer o quê? Que se chegou muita gente no final é porque o vídeo é pequeno, né? Eu poderia olhar no criativo, mas não vou olhar não. Enfim, e a gente entende, por exemplo, que dessas pessoas, tantas clicaram no link. Então quer dizer o quê? Ó? Que de 10 mil pessoas que viram 100% do vídeo, 9 mil clicaram no link, porque é uma campanha de tráfego para perfil, uma campanha barata. Então quer dizer o quê? Que, poxa, a galera que chega no final está 100% convicta que aquilo faz sentido. Então, o que é? Não é porque o vídeo é só pequeno, é porque as pessoas estão interessadas no assunto. No caso aqui era um show, então se as pessoas estão chegando e estão clicando, é isso, entendeu? A gente vê aqui que aqui já tem grandes percas, porque são campanhas diferentes. Aqui que tem um negócio bem interessante, ó, que de 58 pessoas que chegaram 100%, 59 clicaram. Isso é uma campanha de quê? De vendas. Então é um público que realmente bem interessante aqui que chegou até o final, tá bom? E você vai entendendo isso, CTR, você vai entendendo a taxa de cliques de pessoas, e vai entendendo o custo disso aqui, cliques de saída. Você entende, por exemplo, que 59 pessoas clicaram no link, 59 pessoas saíram do Instagram e apenas 54 chegaram na parte de destino. Isso quer dizer o quê? Que 5 pessoas eu perdi por causa de velocidade de site, tá bom? Aqui também, ó, é bem triste a perca, tá? Aqui também a perca é enorme, é quase 50%. Então você vai entendendo, por exemplo, que aqui a gente perdeu 500 pessoas, que o seu site tá uma bosta, né? Então, por exemplo, você vai entendendo isso. Aí aqui não pegou o custo, mas enfim. E aqui a gente vai entendendo que de 1.300 pessoas,
só 161 começaram o processo de finalização de compra iniciada, tá bom? E a gente vê também que da campanha de tráfego para perfil também pessoas começaram a comprar. Então você fez a campanha com o objetivo de brand, mas ela vendeu, entendeu? Porque o pixel capta. E disso você vai entendendo quantas compras fizeram. Aí é uma coisa até interessante, porque a gente tem 32 finalizações de compra e 73 compras. Loucura isso aqui, é algum bug relacionado ao Facebook. E você vê que, por exemplo, de 161 finalizações de compra iniciada, 175 vendas. Então, tipo assim, é uns negócios muito loucos. Deve ser que uma pessoa comprou mais, aqui deve ser que uma pessoa comprou 2 ingressos, entendeu? E bateu 2 compras. Então você vai entendendo, ó, a quantidade de compra e tal. E o custo por compra única não foi pegar, não pegou, mas a gente poderia lançar aqui, por exemplo, em vez de ser por compra única, vou lançar por compra total. Custo por compra, deixa eu colocar compra. Deixa eu colocar um único aqui também. Show. Finalização de. Aqui, ó. E eu vou clicar aqui e vou substituir. Sempre quando você quiser substituir, você coloca o mesmo nome da coluna anterior que vai substituir, tá bom? E aqui a gente tem, por exemplo, ó, custo de finalização de compra, o único não pegou, mas o total pegou. Então a gente vai entendendo como que saiu essas campanhas, tá bom? Então você faz isso que a partir daqui eu já não preciso olhar nada. No WhatsApp é a mesma coisa, por exemplo, deixa eu pegar uma empresa aqui que ela tem uma métrica de WhatsApp também, tem uma coluna de WhatsApp. Você vai fazendo essas colunas aqui, na verdade na própria latinha, não vou pegar essa aqui não, porque eu não quero mostrar, dados dessa conta aqui para vocês. Mas, deixa eu pegar aqui. Aqui a gente tem, ó, por exemplo, um conjunto de campanha onde que eu consigo ver as compras no site mais as mensagens, que é o quê? Eu coloco o mesmo caminho e depois do clique no link eu deixo 2 opções. Ou a pessoa ela vira mensagem ou a pessoa segue o processo de compra no site, entendeu? Então você vai construindo isso aqui, por exemplo, conversa mensagem iniciada, custo por conversa mensagem iniciada. Você vai entendendo o seu processo e constrói, tá bom? Então esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu pensei, porque eu quis mostrar mais coisas, eu quis entregar mais conteúdo que o normal. Mas se você curtiu, deixa uma curtida, um comentário aí para apoiar o canal, se inscreve, que eu vou passar sempre vídeos assim explicativos e vídeos também sobre minhas opiniões. Então, mas o foco sempre é o marqueteiro, a pessoa que faz marketing por detrás aí das campanhas, por assim dizer. O foco é o marqueteiro desse canal.